Fala meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News de férias aqui, o quadro aqui no canal Coelho no Japão, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo, e temos alguns alertas para vocês. Um problema no emulador do famigerado Nintendo Switch Online pode corromper dados salvos. Pois é, cuidado. A Nintendo avisou e aconteceu. Todo mundo ficou offline, o online e a eShop do Nintendo Switch teve problemas, mas já foi corrigido, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Falando em ficar sem eShop, e quando tem um jogo que você gosta e ele sai da eShop, por que os jogos saem da eShop? Eu vou explicar pra vocês. Além disso, parece que o Nintendo Switch atingiu a marca de 100 milhões de unidades vendidas, tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, então deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações aí pra vocês receberem os vídeos que a gente vem lançando aqui nesse final de ano. E antes da gente continuar, lembra de dar uma olhada no Promobit, galera. Eu ativo aqui na minha lista de desejos várias ofertas, incluindo essa aqui, ó, micro SD card, que eu tirei para poder mostrar para vocês como que faz. Aí você coloca micro SD card aqui e aí pronto, salvei. Beleza. Aí o que acontece é que quando uma oferta fica disponibilizada no Promobit, que é uma oferta verificada, como esse Lexar aqui de 128 GB, que é verificado, as pessoas estão recebendo, o micro SD card está vindo direitinho, que está saindo de quase R$200 por R$84, tá um excelente preço. O Promobit avisa tanto no aplicativo do celular quanto no seu e-mail para vocês poderem aproveitar a promoção. É aquilo que eu venho falando para vocês, galera. Sempre que vocês forem comprar alguma coisa, seja um smartphone, um tênis, aqui ó, o Steam Deck, cara, não sabe onde é que tá mais barato, um mouse gamer, qualquer produto, entra lá no Promobit, procura por esse produto e você vai saber aonde que tá tendo uma oferta dele no Brasil. Se ele não tiver em oferta, você adiciona o produto na sua lista de desejos. Eu vou deixar o link do Promobit aqui na descrição. É muito útil vocês baixarem o aplicativo do Promobit e já começarem em 2022 adicionando aqueles itens na lista de desejos e aproveitando as ofertas. Muitas dessas ofertas acabam imediatamente, então é bom vocês serem avisados e poderem aproveitar naquele momento. Eu usei o 2020 e 2021 inteirinho o Promobit, recomendo demais para vocês, links do Promobit aqui na descrição, beleza? Então vamos embora para nossa primeira notícia aqui, começando pela notícia do Switch Brasil. Já tem uns dias que eles postaram isso, eu tava esperando um desenvolvimento, mas a Nintendo não desenvolveu essa história, então para mim isso é um problema crítico, tá? Nintendo Switch Online Expansion Pack, sim, aquele pacote de expansão caro da Nintendo, que é bom de fazer o serviço que ele faz, mas é muito caro pelo conteúdo que ele oferece e aparentemente agora também em problemas. Problema em emulador do Nintendo 64 pode corromper dados salvos. Imagina você tá lá jogando de boa, de repente aparece um problema e aí você perde e corrompe o progresso que você tinha dentro do jogo. É isso que está acontecendo com algumas pessoas. Se já não bastasse o suficiente problema que tem no o pacote de expansão do Nintendo Switch Online, isso ainda afeta algumas pessoas, cara, pelo amor de Deus. Olha a notícia aqui do Filipão. Falha crítica na gravação de dados pode ocasionar perda de dados salvos. Paper Mario foi lançado recentemente para os assinantes do Nintendo Switch Online, mais o pacote de expansão, e um erro crítico encontrado recentemente pode causar dor de cabeça aos jogadores. Basicamente o que acontece é o seguinte, às vezes quando a galera tá jogando, por qualquer motivo que seja, ou o jogo interpretou errado, um bit ali, acabou crashando, ou o seu Nintendo Switch, sei lá, superaqueceu, ou alguma coisa, o que não é comum de acontecer, tá? Enquanto você está jogando no emulador do Nintendo 64, seu Nintendo Switch superaquecer. Tô falando que você tem algum problema no seu Nintendo Switch, alguma coisa acontece que pode acabar crashando o aplicativo do Nintendo 64 no pacote de expansão do Nintendo Switch Online, tá? É raro de acontecer, mas acontece. E é aí que mora o problema que não deveria acontecer, tá? O emulador, ele tem uma programação para que os dados dos jogos, né, os seus saves, eles sejam salvos na memória do Nintendo Switch quando o aplicativo é fechado de maneira correta. Mas caso o emulador seja encerrado de uma forma não esperada, como por exemplo um problema crítico ou alguma dessas outras coisas que eu citei para vocês, por exemplo, esses dados salvos podem acabar sendo deletados. Não é tipo assim, eu perdi o meu progresso. Os dados que estavam salvos são deletados. Você corrompe os dados que estão no seu Nintendo Switch. E a Nintendo não se posicionou sobre esse reporte que foi encontrado principalmente no Paper Mario. O que é terrível, né? Porque é um dos jogos mais longos que tem no aplicativo do Nintendo Switch Online. É claro que, como eu falei, isso não afeta muitas pessoas, mas é muito ruim para as pessoas que estão sendo afetadas por isso. Você perder o seu progresso num jogo como um RPG é muito zoado, cara.
Cara, eu não entendo, o que você tá fazendo com esse aplicativo, cara? Pelo amor de Deus, vamos lá. Mas que pode acontecer com qualquer um dos jogos emulados no Nintendo 64. Para contornar essa situação, o Switch Brasil colocou aqui uma opção, né, que é recomendado o jogador salvar tanto pelo ponto suspenso, né, dentro do jogo, que você pode colocar aí suspender ponto, quanto pelo próprio título em execução. Você entrar lá no botãozinho de save dos jogos, né, do Paper Mario no caso, é aquela coisinha lá de save, e aí você salvar pelo jogo também. Assim você salva pelas duas formas. Se for só pelo ponto suspenso, você está correndo o risco de ter o seu arquivo deletado caso aconteça um problema no Nintendo Switch Online, tá bom? Eu vou manter vocês informados aqui no canal Coelho no Japão, caso a Nintendo ela dê uma resposta ou dê uma solução em relação a isso, ou caso tenha um update e aí o pessoal faça o datamine e descubra que eles corrigiram isso, mas por hora a Nintendo não falou nada, tá? Então fiquem ligados aqui no canal que eu vou trazer as informações para vocês. Mesmo durante as férias, e se por acaso eu tiver de férias e não conseguir trazer essa informação em nenhum Coelho News, vocês podem ver lá no meu @Coelho no Japão, lá no Twitter ou no meu Instagram, que eu aviso vocês, tá bom? Agora, continuando nos problemas, talvez vocês tenham visto no último Coelho News que eu avisei pra vocês, né? A Nintendo falou, olha só, estamos iniciando uma campanha aqui com todos as Nintendos, né, ao redor do mundo, nas redes sociais, para avisar a galera, por favor, atualizem os seus Nintendo Switches com antecedência. Estamos preparando os nossos servidores para os volumes ali de vendas no final do ano, mas é muito provável que tenha sobrecarga, as pessoas não consigam jogar online, não consigam baixar os seus jogos, não consigam atualizar os seus videogames por causa do volume de pessoas comprando. Mesmo sabendo que isso ia acontecer, a Nintendo não conseguiu, o que é muito estranho. Aliás, eu quero a informação de vocês, tá? Eu tô um pouco longe do meu PlayStation 4 nos últimos tempos, não tenho jogado muito nele. Deixa pra mim aqui nos comentários se isso também acontece, tipo, no Natal, nas outras plataformas, ou se tá acontecendo só com o Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch tá vendendo explosivamente, ou porque a Nintendo lá não tá conseguindo suprir ali a demanda das pessoas, mesmo sabendo que vai ter uma alta na demanda. O que aconteceu foi o seguinte, a Nintendo Shop ficou fora do ar em todos os sistemas, por problemas técnicos, cara, na época do Natal, no dia do Natal, e um pouco no dia seguinte também, mas a Nintendo conseguiu normalizar os serviços depois, tá? A falha afetou todos os sistemas da Nintendo, não foi apenas o Nintendo Switch, tá? Isso afetou também o 3DS e o Wii U, que são os videogames que têm as eShops ativas, e claro, todas as versões do Nintendo Switch também, porque indifere, né? Se você tá com o Nintendo Switch OLED, ou o Nintendo Switch normal, ou o Nintendo Switch Lite, todos eles utilizam o mesmo sistema, os mesmos jogos, então eles também foram afetados igualmente. Como diz aqui a notícia, era já aguardado pela Nintendo por conta das festas de fim de ano, uma falha afetou a eShop e outros serviços agregados, como download de DLC, né, conteúdo adicional, não foi apenas a eShop, e também o acesso ao Nintendo Switch Online via o botão da Home no Nintendo Switch. Sabe aquele botãozinho vermelho que tem ali no Home do Nintendo Switch? Se você apertar ele, você não conseguia acessar. A empresa ainda não deixou explícita a causa do problema, mas eles já tinham deixado de antemão que isso podia acontecer, então a gente já imagina que realmente seja por causa da sobrecarga mesmo, mas afirmou via Twitter que deve levar um tempo até que essa causa possa ser sanada. Então, quando era Natal, no dia, né, a Nintendo ela postou esse tweet aqui, que inclusive eu cheguei a compartilhar com vocês para quem me segue lá no Twitter. Estamos cientes de que os jogadores estão enfrentando erros ao acessar o Nintendo eShop e estamos trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Obrigado pela sua compreensão e consulte a nossa página de status de rede para obter as atualizações mais recentes. Eles deixaram um link aqui que eu vou deixar na descrição para vocês, porque é um link útil para todos os jogadores. Muitos de vocês, quando, putz, cara, eu caí da minha partida do Pokémon Unite, ou não tô conseguindo acessar a minha eShop, não tô conseguindo baixar os meus jogos, não tô conseguindo jogar online com a galera, vocês costumam vir até mim, lá no meu Twitter, falar assim, Coelho, o que eu faço? O que tá acontecendo? Ou na minha DM do Instagram, ou aqui nos comentários do YouTube. E eu normalmente tento responder a maior parte de vocês, porque muita gente, quando acontece qualquer coisa com a Nintendo, vem até mim, nem sempre eu consigo responder todo mundo, tá? Mas eu tento responder sempre vocês. Então saibam, né, que existe essa página da Nintendo, que é a página de informação de manutenção, ou o status da operação, né, dos serviços online da Nintendo, que informa. Atualmente, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver que, ó, todos os servidores estão operando normalmente. Se você não fala português, você vem aqui, ó, e traduz para português, que vai aparecer aqui, ó.
todos os servidores, ok? Não traduziu, mas tudo bem, ainda está em inglês. All servers are operating normally. Todos os servidores estão operando normalmente. Se tiver algum problema, ele vai estar avisado ali. E se tiver às vezes em manutenção o servidor, a maior parte das vezes que isso acontece é porque ele entra na manutenção e por causa do fuso horário, que a Nintendo ela leva em consideração na Nintendo of America ali os serviços, o fuso horário é americano. Então eles fazem isso na madrugada dos Estados Unidos, mas às vezes isso pra gente é de manhã, iniciozinho da manhã ou finalzinho da noite, né? E aí as pessoas acabam tendo esse problema. Mas muitas vezes é manutenção programada mesmo o grande problema. E aí o reporte da indisponibilidade foi feito por volta das 6 horas da manhã, né, do dia 25 e afeta os sistemas do Nintendo Switch 3DS e Wii U. Então se você enfrentou esse problema, essa foi a causa. E cara, é muito louco imaginar o poder da parada. Tipo assim, beleza, a Nintendo sabia, talvez seja incompetência deles de não conseguirem suprir a demanda, mas mano, se a Nintendo não tá conseguindo suprir a demanda, é porque tem muita gente ganhando Nintendo Switch esse Natal, o que provavelmente torna real esse suporte aqui, né, esse reporte do nosso querido amigo DNC aqui do Twitter, né, ele é só um membro aqui da comunidade nintendista, que ele fez esse tweet aqui, ó, o Switch atingiu a marca de 100 milhões de unidades vendidas, inevitavelmente vai ocorrer a próxima atualização do VG Chart. Ele não foi o único que falou isso, tá? Numa pergunta aqui de um membro da comunidade, o Leandro, ele perguntou se batemos mesmo 100 milhões de Nintendo Switch. O Felipe Necro, do editor-chefe do site Switch Brasil, ele tá sempre bastante informado também internamente, assim, nos fóruns e das pessoas que acompanham e analisam mesmo esses dados, e ele mesmo faz esse trabalho também muito de vendas lá no Switch Brasil, e ele falou que sim, que já bateram os 100 milhões e que a gente ainda não tem números oficiais, mas se a Nintendo não reportar essa semana, provavelmente a gente vai contar com o VG Chutes, né, o VG Charts, que faz uma aproximação, e que a estimativa é de 100,8 milhões de unidades vendidas até o dia 25 de dezembro, no Natal, cara. E tipo, mano, é insana a quantidade de vendas do Nintendo Switch. Principalmente no Natal, deve ter subido tanto que quebraram todos os sistemas do Nintendo Switch e que essas estimativas aqui, dados pelo VG Charts, dados pelo DNC e também pelo Felipe Necro, provavelmente são, né, acuradas, e o Nintendo Switch deve ter ultrapassado a barreira dos 100 milhões de unidades vendidas, cara, indo acima do que era esperado. Até mesmo pro PlayStation 2, que é o videogame mais vendido de todos os tempos. Olha só, segundo relatos, isso significa que o Nintendo Switch teria atingido essa marca 10 meses antes do PlayStation 4 e 10 meses antes do PlayStation 12 meses antes do PlayStation 2. A curva de vendas do Nintendo Switch é absolutamente insana, mano. A gente tá aqui vendo a história acontecendo diante dos nossos olhos. É por isso que essa é uma das melhores plataformas para se pegar agora, para aproveitar uma variedade imensa de jogos excelentes. Por causa das vendas. As empresas, elas querem lançar os jogos no Nintendo Switch, mano. Ninguém imaginava que isso ia acontecer saindo do Wii U, cara. Mas, aparentemente, o Nintendo Switch, pelo menos na curva de vendas, está indo acima do PlayStation 2. Vamos ver se ele vai se manter no mercado. Eu acho que a Nintendo ela vai querer manter o Switch no mercado, mesmo depois, daqui a 2, 3 anos, quando eles resolverem lançar um sucessor para o Nintendo Switch. Eu digo aqui, 2, 3 anos, tá? Porque eu acho que eles vão demorar para lançar esse sucessor, mas ainda vão manter o Nintendo Switch, né, a todo vapor ali, com vendas e com novos jogos sendo lançados para eles, para conseguirem atingir ali essa meta de virar o videogame mais vendido da história. A Nintendo ela vai querer ter isso no currículo deles, digamos assim, né? Vamos ver o que vai acontecer, absolutamente insano. No ano que vem a gente vai descobrir, né? Aqui, ó, ele atingiu essa marca antes do PlayStation 2, vamos ver se no ano que vem vai continuar com essa curva. Se continuar, aí é muito provável que eventualmente ao longo dos anos o Nintendo Switch consiga mesmo bater essa marca insana. Lembrando que no Japão já conseguiu, viu? Oficialmente. No Japão já bateu o PlayStation 2. Vamos ver como é que vai ser. Muitas pessoas não acreditam que seja possível e de fato é muito difícil. Mas, cara, vamos ver o que a história aí nos reserva. Vai ser bem legal. Deixa pra mim aqui nos comentários a opinião de vocês. Em outras notícias, meus amigos, o Nintendo Life ele republicou uma matéria que eles já tinham feito explicando para as pessoas por que os jogos são removidos da eShop do Nintendo Switch. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes ficam confusas, né? Até mesmo por que na eShop do Brasil não tem alguns jogos que tem na eShop dos Estados Unidos. O motivo é exatamente o mesmo, em muitos dos casos, pelo menos na maioria dos casos é o mesmo motivo. E também quando são removidos, se vocês assistiram o vídeo de ontem aqui no canal de promoções, se não viram, assistam porque tem muita coisa boa. Eu falei do Hades, né? O primeiro jogo que eu citei foi o Hades, que foi um dos jogos que aconteceu isso.
Ele foi removido da eShop do Brasil por um tempo e depois ele voltou, tá? E o motivo que eles dão é burocracia e tudo mais. Mas por quê? Qual que é o verdadeiro motivo? Aqui nesse artigo do Switch Life, do Nintendo Life, eles explicam, né, em detalhes o porquê disso. Mas resumidamente, cara, o que acontecia há muitos anos atrás é que um jogo, na hora dele ser lançado, ele tinha que passar por uma classificação etária. E essa classificação etária é um processo que é lento e é caro, né? Principalmente se o jogo está sendo lançado em mídia física. Inclusive, essa classificação etária é o motivo de vários jogos serem lançados primeiro em mídia digital para depois serem lançados em mídia física, tá? O que acontece? A classificação etária, antigamente, você tinha que pegar um dos órgãos que eram aceitos pelo governo, né? Porque todos os produtos de mídia têm que ser lançados por classificação etária. E aí, você tinha que pagar para esses órgãos eles faziam lá a checagem do seu jogo e aí te davam um certificado e aí você podia lançar os jogos. Nos anos mais recentes, né, esse processo foi modificado, principalmente no Ocidente. No Japão ainda é desse jeito, mais complicado, tá? Mas no Ocidente agora, as empresas elas não têm que passar por um órgão certificador. Elas mesmas, gratuitamente, os estúdios indies, pelo menos gratuitamente, eles conseguem ir lá e fazer um próprio processo de certificação. Eles colocam lá o conteúdo do jogo deles, o tipo de conteúdo gráfico, ou de conteúdo escrito, ou enfim, de uma série de coisas que tem dentro do jogo. E aí o sistema, através desse formulário que os desenvolvedores preenchem, ele diz, esse aqui é um jogo rated E for everyone, é para todos. Ou então não, esse aqui é apenas para maiores de 18 anos. Mas é um processo feito de forma autônoma, né, e gratuito. Então isso facilitou bastante, né, para os desenvolvedores indies poderem lançar os seus jogos, porque era muito caro você fazer isso, tá? Se for o processo para um lançamento da mídia física, aí já são outros 500, até porque as leis de cada país tratam isso de forma independente também, tá? Então, nesse caso da mídia física, os desenvolvedores ainda têm que colocar, os publicadores ainda têm que colocar por esse processo caro e lento de passar por um órgão certificador de uma empresa que vai olhar todos os dados ali do seu jogo, tá? Então é por isso que alguns jogos, às vezes eles demoram um pouco mais para lançar. Mas por que às vezes eles são removidos? Porque, cara, em cada um dos países ou das eShops e tudo mais, às vezes esses jogos, eles passam por checagens automáticas ou checagens manuais da Nintendo ou dos órgãos certificadores. E às vezes, tipo na lei do Brasil ou na lei de algum outro país, eles caem ali na malha fina e aí, tipo, tem alguma divergência do conteúdo. E aí sim eles têm que passar por um outro processo de certificação, porque lembra que eles fizeram isso por conta própria. E aí o pessoal checou ali depois e falou assim, bom, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Então eles têm que passar por um outro processo que leva ainda mais tempo, mas nesse meio tempo ele é removido automaticamente, imediatamente da eShop. Então esse jogo ele fica longe e aí depois eles conseguiram toda a burocracia de novo e aí eles voltam para a eShop, ou então corrigirem o jogo através de um update para removerem um ícone ou alguma coisa. Às vezes não é por causa da classificação etária, às vezes é porque, tipo, o jogo ele tem um ícone de uma parada da Nintendo, sei lá, uma estrelinha ali da Nintendo que é parecida, a Nintendo olhou aquilo ali e falou assim, isso aqui é um trademark da Nintendo, vocês não podem fazer isso. Então eles removem da eShop até que a empresa consiga corrigir isso e colocar de volta na eShop. Então é por questões burocráticas mesmo que isso aqui acontece em maior parte das vezes por causa, né, da classificação etária, mas também isso acontece por causa de outras questões relacionadas à Nintendo ou outras empresas ali relacionadas, afiliadas, né? Então se você não sabia, muitos desses jogos, como a eShop do Brasil ela veio depois, muitos desses jogos no processo de aplicação, né, para a Nintendo não estavam aplicados ali para a eShop do Brasil. E aí, muitos desses desenvolvedores que, cara, às vezes nem sabem que abriu uma eShop no Brasil, muitos americanos, eu tô nos Estados Unidos agora, eu converso com as pessoas, eles não sabem, não sabia que não tinha uma eShop no Brasil, né? Muitas dessas empresas não sabem, então demoram um tempo para aplicarem para a eShop do Brasil, e aí quando aplica tem que passar por esse processo também de burocracia, que tem que fazer do zero, tem que traduzir a descrição do jogo, tem que colocar o preço certo, enfim, tem uma série de processos que a empresa tem que passar e que às vezes eles demoram para fazer isso, então principalmente esse o motivo. E no Brasil também, os jogos têm que passar por um processo burocrático da classificação etária aqui no Brasil, principalmente se for mídia física também, né? No caso, a gente só tem a eShop, né, do Brasil. Mas alguns jogos, a própria Nintendo ela já fez uma aplicação
para classificação etária e distribuição até mesmo de mídia física dos seus jogos, mesmo eles não distribuindo oficialmente aqui no Brasil. A gente não sabe se é eles preparando o terreno ou se é um teste para saber como que é o processo aqui no Brasil, mas de qualquer forma, isso é algo que existe e tem que passar, né, pelos meios legais do Brasil, e às vezes isso leva um tempo para algumas publicadoras, e é por isso que alguns jogos não estão muitos jogos não estão disponíveis na eShop do Brasil ainda, tá bom? Eu espero que isso tenha sanado a dúvida de muitos de vocês que perguntam isso para mim, eu resolvi trazer no Coelho News de hoje para vocês ficarem sabendo, beleza? E pra gente fechar o Coelho News de hoje, meus amigos, vamos para dois pequenos rumores aqui, que o primeiro deles é engraçado, eu só trouxe aqui porque tá rolando uma rinha de insiders, os insiders brigando ali. Tô exagerando, não é tanto assim, mas eu achei interessante isso aqui. Samus Hunter, que é aqui, ó, Nintendo Leak and News Insider, e coloca no próprio nome do Twitter pra galera saber. A gente já comentou sobre algumas coisas que Samus Hunter já falou, pelo menos nas redes sociais a gente já comentou, tá bom? Ele falou, eu espero que todo mundo esteja tendo um ótimo Natal. Hoje eu gostaria de trazer para vocês alguns updates sobre Splatoon 3. Nos planos atuais da Nintendo, Splatoon 3 foi internamente agendado para ser lançado em março, mais especificamente por volta do dia 18 de março de 2022. Isso é o que Samus Hunter falou sobre Splatoon 3. Atualmente, né? Pode ser que os planos sejam mudados ali, ficou subentendido que está dizendo isso. Aí a Emily Rogers, que é uma insider muito reputável mesmo, ela fala muitas coisas que eventualmente vêm a acontecer, já errou algumas coisas também, mas também depende do contexto ali. Às vezes ela errou alguma coisa que, por exemplo, pode ter mudado os planos de fato da Nintendo, assim como eu sei que isso acontece porque eu internamente também já tive informações verdadeiras que eu não compartilhei com vocês, porque eu não sou um insider e eu não quero trazer informações aqui, enfim, eu não falei isso pra vocês, mas eu já fiquei sabendo de informações que era pra ser acontecido um tempo e depois mudaram os planos. Se eu tivesse trazido essa informação pra vocês, talvez vocês tivessem achado que eu era mentiroso, mas na verdade era verdade, simplesmente demorou mais pra acontecer. Então isso já aconteceu no passado com a Emily Rogers, tá? Eu acho que a palavra dela tem um peso maior, e ela falou assim, não, isso não é verdade, falou pro outro insider, tipo, rolou uma tretinha ali de insiders, não rolou treta, mas uma discordância ali. Emily Rogers falou, não, isso não aconteceu não, Splatoon 3 sempre esteve planejado para ser lançado mais perto do verão, entre maio e agosto, e eu sempre falei aqui pra vocês que eu acho que o Splatoon 3 vai ser lançado em junho, né, que é o verão ali dos americanos, ou do hemisfério norte, onde a galera tá de férias e pode aproveitar esses jogos multiplayer, é o que a Nintendo também costuma fazer. Então, eu falei pra vocês o que eu acho que a Nintendo vai fazer, e a Emily Rogers tá dizendo que concorda, que tá sempre mesmo planejado pra lá e não pra março. Então rolou uma rinha de insiders ali. E falando em insider, em rumores, informações vazadas, parece que realmente vazou aqui dessa vez, parece de fato, que a Lego tá fazendo um set, assim como deu do Super Mario, de Sonic the Hedgehog, cara. E parece ser irado! Olha que lindo isso, mano! Olha só, cara, o Sonicinho! Caraca, tá muito lindo isso na Green Hill Zone ali. Provavelmente o primeiro set de Sonic, se eles fecharam uma parceria mesmo com a SEGA, eles devem lançar vários. Tá lindo isso, caraca, cara, eu achei incrível esse set de Lego. Vazou a caixinha aqui, então é muito provável que seja verdadeiro, a não ser que alguém tenha feito isso de forma muito profissional, o que é possível, né, mas improvável, realmente parece que é informação não oficial, mas que eles vão anunciar em breve. E estava listado no Marketplace Mercado Libre, que é o mercado livre dos países latinos, que falam espanhol, né? Mas estava lá, então parece que vai acontecer mesmo um set do Sonic. Vamos ver se tem mais imagens aqui, ó. Tem sim, cara, olha que lindo isso aqui, o Sonicinho andando de cabeça para baixo ali, né, a criançada brincando. Aparentemente esse Sonic não vai ser interativo igual o Super Mario, tipo, fazer barulhinho e tudo mais, vai ser um Sonic comum, mas de qualquer forma é muito lindo, cara, é muito maneiro isso aqui. Vamos ver se a gente consegue, só tem essas duas imagens mesmo, mas eu achei super bacana, cara. Aqui, ó, uma imagenzinha do set de Lego ali, de como que vai ser a Green Hill Zone, tá bom? E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Muito obrigado por terem escolhido passar um tempinho Nintendo aqui comigo, mesmo durante as minhas férias, e vocês aproveitando aí. Eu vou fechar o mais rápido possível, porque vai acabar a bateria da minha câmera, então deixa o like aqui no vídeo, e inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão, ative o sininho de notificações aí pra ficarem por dentro de tudo, me sigam nas redes sociais, links do Promobit aqui na descrição, não deixem de abaixar o aplicativo do Promobit. Ai meu Deus, vai acabar a minha bateria, eu tô de férias, tô fora do meu estúdio. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, valeu mesmo por terem assistido, a gente se vê no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima. Baixe o link do Promobit. Valeu!